Meus queridos, como é bom estarmos de volta aqui neste final de semana, meditando junto a palavra do Santo Evangelho deste domingo, o 21º domingo do tempo comum, segundo a nossa liturgia católica. Hoje a liturgia nos convida a refletirmos sobre o Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Vamos proclamar o Santo Evangelho. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também vos quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. E esta é palavra da salvação." Vamos agora contar com o comentário de Alberto Maddi, frade servita italiano, que nos ajuda a compreender melhor este Santo Evangelho. Diz Maddi: Jesus concluiu o longo discurso proferido na sinagoga de Cafarnaum, que é no capítulo 6, versículos de 4 a 58. Então ele está concluindo esse longo discurso na sinagoga da cidadezinha de Cafarnaum, às margens ali do Mar da Galileia. Discurso em que Jesus conseguiu, segundo Maddi, desagradar a todos. Desagradou a multidão, que esperava fazê-lo rei, e ele não quis. Desagradou os líderes religiosos. Desagradou os judeus que viam o perigo deste Jesus que revolucionava a relação com Deus. E o que é mais dramático nesta página de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69, isso tudo custará a Jesus o abandono de muitos de seus discípulos. O evangelista escreve: "Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: 'Esta palavra é dura.'" O evangelista usa pela primeira vez em seu evangelho o termo grego skleros, que em relação a um discurso significa aquilo que é insolente, que é ofensivo. Ora, o que foi ofensivo e insolente nessa fala de Jesus? Jesus se distanciou do mito do êxodo, da libertação. Jesus disse claramente: "Estão todos mortos no deserto." E isso lhes era inaceitável. Mas também entenderam o convite de Jesus para que se fizessem pão, se fizessem alimento de vida para os outros. Agora, os discípulos queriam mandar, queriam reinar, não queriam servir aos outros. Jesus ficou sabendo dentro de si que seus discípulos estavam murmurando. Murmuravam exatamente como os judeus, os líderes religiosos. Então, a respeito disso, disse-lhes: "Isto vos escandaliza?" O verbo escandalizar aparece aqui e depois no capítulo 16, quando Jesus anunciou a perseguição e a morte, a sua morte. Então, a referência é à morte dele. É a morte que escandaliza, a morte de Jesus, porque pensavam que a morte fosse o fim de tudo. E os discípulos se desesperam. E de fato, disse: "E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes?" Ora, a morte era considerada na cultura judaica como uma descida, a morada dos mortos, ao Sheol, que ficava no subterrâneo da terra. E a ressurreição era entendida como uma ascensão, uma elevação. E aqui está a frase de Jesus: "O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada." Jesus havia dito
que daria seu pão como carne. O que significa que o Espírito dá vida e a carne não adianta? Comer pão, a referência é clara que é a Eucaristia, ou seja, comer da Eucaristia, sem, no entanto, fazer-se pão para os outros, é inútil. No fundo, é isso que está afirmando Jesus. E ele prossegue dizendo: as palavras que vos falei são espírito e vida. Ou seja, são palavras que libertam o ser humano e liberam energias vitais sempre crescentes dentro do ser humano. É a Eucaristia que constitui o dinamismo do amor recebido e do amor comunicado. Disse ainda Jesus: mas entre vós há alguns que não creem. Quer dizer, são discípulos que deram uma adesão a Jesus que não é radical. É uma adesão misturada com interesse próprio e não pelos interesses dos outros. Seguiam Jesus por conveniência própria. Na verdade, diz o Evangelho ainda, Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Enquanto os outros evangelistas anunciam a traição no contexto da ceia pascal, o evangelista João insere aqui esse anúncio da traição, para deixar claro que este longo discurso é uma referência direta à Eucaristia. E Jesus dizia: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A ação do Pai é estimular o desejo de plenitude de vida. Mas quem estava sem o Espírito de Deus iria acabar sedento. E eis que agora aparece o final trágico nas palavras do evangelista, que diz: a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele, ou seja, com Jesus. Mas Jesus estava disposto a ficar sozinho, ao invés de mudar seu plano, que era manifestar o amor do Pai ao mundo. Jesus então disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Ora, a resposta de Simão Pedro era, em parte, positiva, pois ele reconhece que Jesus tem as palavras que dão uma vida indiscutível ao ser humano. Mas a outra parte da fala de Pedro era negativa, porque ele se referiu a Jesus como o Santo de Deus, justamente com o artigo definido, o Santo de Deus. O Santo de Deus era o Messias esperado pela tradição judaica, aquele que vinha para restaurar a monarquia, para dominar os pagãos, para impor a lei, ou seja, o Messias da expectativa popular. E é exatamente a expressão que o homem possuído pelo espírito impuro usou, sempre em Cafarnaum, sempre em uma sinagoga, como lemos nos evangelhos de Marcos e Lucas. E isso lança uma luz sinistra sobre o que se seguirá e sobre a traição também de Pedro. Então Pedro, ao usar essa expressão que um homem endemoniado usa, o Santo de Deus, no fundo, João estava deixando entrever que São Pedro não seria assim tão fiel a Jesus quanto se poderia esperar. Bom, à luz deste comentário de Madi, eu faço agora as minhas observações pessoais. E eu começo afirmando uma coisa: eu não tenho dúvidas de que, se todos os que foram batizados e que se consideram cristãos soubessem em profundidade e plenamente qual é o projeto de Jesus, qual é a vontade do Pai para este nosso mundo, para a nossa vida, muitos fariam como alguns discípulos no Evangelho deste domingo. Abre aspas. Muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. E isso não é exagero da minha parte. Afinal, o Evangelho deste domingo trata da Eucaristia, da ceia semanal de nós cristãos. Porém, o faz de um modo bem radical.
O escândalo produzido por Jesus na sinagoga de Cafarnaum teve uma dupla motivação. A primeira, de um lado, muitos discípulos entenderam que comungar na Eucaristia se tratasse de comer a carne histórica de Jesus, o seu próprio ser carnal, a sua carne física mesmo. Esse entendimento foi chamado de cafarnaísmo, pois ocorreu na localidade de Cafarnaum, da Galileia, o que de fato seria escandaloso e inadmissível. Mas Jesus não falava disso, obviamente. O segundo motivo do escândalo dos seus discípulos e de muitos o abandonarem é o escândalo provocado pela relativização que Jesus Cristo faz da maior tradição judaica, o Êxodo, a fuga do Egito, bem como pelo fato de que seus discípulos compreenderam muito bem que a Eucaristia é o convite de Jesus para que se fizessem pão, alimento de vida para os outros, e eles queriam mandar, queriam reinar, não queriam servir aos outros, como nos explicou Frei Madi em seu comentário. Se os cristãos compreendessem de verdade que alimentar-se do pão eucarístico é realizar uma união e, inclusive, uma fusão com a vida e o destino de Jesus, penso que muitos desistiriam, pois não têm essa fé. Assim como muitos discípulos de Jesus o seguiam não com a finalidade de servir aos outros, dar sua vida para que os outros tivessem uma vida mais plena, mais digna, do mesmo modo hoje muitos frequentam a Eucaristia com um espírito individualista, egoísta e intimista, visando apenas e tão somente a sua salvação individual. É isso que muitos buscam. Ora, a Eucaristia não possui para muitos cristãos o significado original que Jesus Cristo lhe deu. Quer dizer, na Eucaristia, paixão e morte estão irremediavelmente entrelaçadas. É impossível comungar de verdade do corpo e sangue do Cristo sem envolver-se até as entranhas, até o mais profundo de nós mesmos, com seus critérios, seus valores, seus costumes, enfim, com a sua maneira de viver. Mas, para isso é preciso ter fé, como afirma Jesus no Evangelho deste domingo. Muitos se colocam no seguimento de Jesus, mas por motivos não confessados ou inconfessáveis. Jesus faz referência a essa amarga experiência quando afirma, abre aspas, em verdade vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece nela para sempre. Fecha aspas. João capítulo 8, versículos de 34 a 35. Ora, quem permanece na comunidade de Jesus, na igreja, como um escravo, isto é, apegado aos seus projetos pessoais, aos seus desejos, aos seus vícios e ambições, cedo ou tarde irá embora. Irá deixar Jesus e os seus irmãos de igreja. Como constata muito bem o biblista e teólogo italiano Enzo Bianchi, abre aspas, para perseverar no seguimento de Jesus, não basta um ideal, nem são suficientes nobres motivações. Necessita-se de uma fé firme. E agora, vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender bem este Santo Evangelho do 21º domingo do tempo comum. Quantas verdades, quantas revelações nós não tivemos agora à luz desse Evangelho. Vamos rezar então a Deus. E você vai poder acompanhar-nos vendo o texto saindo aí na sua tela. Senhor, obrigado pelas tuas palavras que despertaram em mim o espírito e a vida. Obrigado porque tu falas e a criação continua. Tu me plasmas ainda, imprimes ainda em mim a tua imagem, a tua semelhança insubstituível. Obrigado porque tu, com amor e paciência, me esperas, mesmo quando murmúrio, quando me deixo escandalizar, quando me deixo tomar pela incredulidade, ou quando te viro as costas. Perdoa-me, Senhor, por tudo isso,
e continua a curar-me, a tornar-me forte e feliz em te seguir, somente a ti. Muito obrigado a você, querida irmã, querido irmão que nos acompanhou, e até a próxima semana, se Deus quiser.